Mas eu pergunto para vocês, quem dos quatro grandes do Rio de Janeiro, quem é que a gente coloca como candidato ao título do Brasileirão, candidato ao título da Libertadores, candidato ao título da Copa do Brasil? É o Fluminense ou é o Flamengo? Realmente. Fala comigo, seus mitos, muito prazer. E hoje, olha só, hein, pra quem não me conhece, me chamo Douglas Albino. E hoje um vídeo um pouquinho, não sei se pode dizer polêmico, um pouquinho contraditório daquilo que a mídia vem falando, claro, tirando os influenciadores do Flamengo, tirando nós aqui, tá bom, mito? Segundo o nosso querido Juca Kfouri, o Flamengo é favoritaço contra o Vasco e, segundo ele, vai ganhar o Campeonato Carioca, inclusive com uma certa facilidade, entre aspas, tá bom, seus mitos? Vídeo um pouquinho polêmico, resta saber se ele tá falando isso porque ele pensa assim ou está secando o nosso Mengão, né, mitos? Enfim, eu não duvido de nada, tá bom? Os créditos aqui é todo do canal UOL Sport, pra deixar bem claro isso aí, tá bom? Mitos, o link do canal deles na própria descrição do vídeo. Vamos assistir o vídeo até o final, depois também quero daqui deixar a minha opinião, fechou? Bora lá, seus mitos. Fez suas enquetes magníficas. Eu já me apresso em respondê-la. Sairá do jogo Vasco e Flamengo. E o Flamengo é favoritaço para ser campeão carioca, apesar de tudo. Apesar de tudo. É quem tem o melhor time e uma hora essa zica vai terminar. Não é possível que o Flamengo perca a quinta taça e perca o Campeonato Carioca mais uma vez, como aconteceu no ano passado. Acredito piamente que a mobilização que haverá em torno da necessidade de ganhar esse título, diferentemente do ano passado, vai levar o Flamengo a ser o campeão. Porque é tal história. Bater o Flamengo é uma coisa tão absolutamente importante para seus rivais que essa Taça Guanabara assumiu uma importância que eu não sei dizer há quanto tempo não tinha. E não é apenas mencionar o fato de que havia 56 mil pessoas no Maracanã. O clima do jogo revelou quão importante era ganhar a Taça Guanabara. Para o Flamengo, para dar uma aliviada, para o Fluminense, porque seria a implantação de não de uma hegemonia, mas de uma clara superioridade em relação ao Flamengo nos últimos tempos. Então, o Campeonato Carioca, olha que coisa curiosa, há muito tempo que isso não acontecia. Quando a gente se aproximava das finais, o Campeonato Paulista chamava muito mais a atenção do que o Carioca. Esse ano, não. Esse ano, as finais dos estaduais que mais empolgam, que mais interesse chamam, são as finais do Campeonato Carioca. E isso é um ponto muito interessante, hein, Mitos? É óbvio que pra mim, pra maioria de vocês que estão aí no canal também, que são flamenguistas e tudo mais, é claro, o Campeonato Carioca sempre foi mais importante, independentemente do momento, da fase das equipes, do poder econômico dos clubes cariocas, independentemente de qualquer coisa. Mas levando essa conversa para parâmetro nacional, é uma grande verdade, que o Campeonato Paulista sempre foi o maior economicamente falando. Depois que o Flamengo se reestruturou, sobrava em relação aos outros, né? Então não tinha graça por causa disso. Esse ano é diferente, chegou a SAF, essa nova rivalidade que estão querendo implantar no campeonato, enfim, concordo com ele, hein? Claro que, neste aspecto, o fato de o Fluminense ter sido campeão carioca no passado, ter sido de novo campeão da Taça Guanabara, né? Com uma diferença, o Flamengo ia ser campeão pela 24ª vez, o Fluminense foi pela 12ª. Né? Tem um título a mais do que a metade o dobro. O Flamengo tem o dobro das conquistas do Fluminense. Mas é claro que, de alguma maneira, o Fluminense passa a ser o time a ser batido por essas circunstâncias. Mas eu pergunto para vocês, quem dos quatro grandes do Rio de Janeiro,
Ei, Botafogo. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer que o Botafogo ainda é grande, né? Quem é que a gente coloca como candidato? Só para lembrar aqui, Mitz, que o Botafogo é bairro, tá bom? Para deixar isso bem claro aí. Bora seguir aqui. Candidato ao título do Brasileirão, candidato ao título da Libertadores, candidato ao título da Copa do Brasil. É o Fluminense ou é o Flamengo? Será o Flamengo com o Vitor Pereira ou sem o Vitor Pereira? Essa é a resposta que vale milhões de dólares. Porque está, de fato, aparentemente insustentável para ele. Mas eu continuo achando, por um dever de observação, né, com todos os problemas que o Flamengo tem hoje, me parece o maior deles, de preparo físico, o Flamengo é o melhor time do Rio de Janeiro. É talvez ainda o segundo melhor time do Brasil. Então eu fico com o Flamengo. Vou permanecer com o Flamengo, por mais que o Renato Maurício Prado diga que eu faço isso para secar o Flamengo. É uma bobagem, porque não tenho razão alguma para secar o Flamengo. Eu continuo achando que o Flamengo uma hora vai dar a volta por cima e vai ser o Flamengo, não o Flamengo de 2019, esse não será mais, nem com o Jorge Jesus, se voltar. Mas, para mim, o Flamengo continua a ser um timaço que precisa de ter um toque para voltar a ser aquilo que a gente pode esperar dele. É isso aí, seus mitos. E agora eu quero saber a opinião de vocês, hein? Eu consegui entender o ponto do Juca Kfouri e eu concordo com ele também, tá bom, mitos? Talvez ele tenha exagerado aí no favoritaço. Eu não acho o Flamengo favoritaço, aço, hoje não. Por todas as circunstâncias, né? Do técnico, da diretoria, a pressão, enfim. O time que tá mal fisicamente falando, enfim, tantas situações que eu não convém dizer aqui, tá bom, mitos? Mas eu concordo com ele que o Flamengo ainda é favorito, sim. Né? O Flamengo tem o melhor time do continente sul-americano ainda, ou melhor, o melhor elenco. O time não, né? O time hoje podemos dizer que é o Palmeiras, porque uma coisa é você ter o melhor elenco, ter os melhores jogadores, outra coisa é eles se comportarem bem dentro de campo, ou seja, se tornarem um time, né? E por mais que os jogadores do Flamengo sejam superiores aos do Palmeiras, como o time em si, claro, a equipe do Palmeiras é a mais forte neste momento, mas eu acredito sim nas mudanças do Mengão, tá bom, seus mitos? Eu quero saber a opinião de vocês. E aí, concordam com o Juca Kfouri? O Flamengo é favorito ainda? O Flamengo vai ser campeão carioca? Enfim, dialoguem aí, seus mitos, nos comentários. Eu também vou procurar dar atenção pra vocês, fechou? Eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de mim não. Saudações rubro-negras, tamo junto, nação. É nóis!